E aí, galera, tudo tranquilo? Então, hoje, nós vamos começar lá, Física 2, né? Vamos lá para Física 2. Só que eu não vou começar pela... Eu vou começar pela aula 6, é isso? Eu acho que é aula 6. O assunto é corrente elétrica. Vamos lá. Corrente elétrica. Eu não estou seguindo uma sequência aí do módulo, porque eu vou fazer o contrário, tá? Então, o que é corrente elétrica? Vamos ver aí. Vamos imaginar que eu tenho aqui um condutor. Esse condutor é um fio, né? Então, este fio, ele vai ter um polo positivo e um polo negativo. E esse polo positivo é o potencial. Então, os polos vão ser o potencial elétrico, né? O potencial elétrico. Então, os polos, então eu tenho o potencial positivo, eu vou ter nosso potencial positivo e o nosso potencial o quê? Negativo. E aí, a diferença desses potenciais, que é conhecida como DDP, DDP, vai ser a diferença do potencial positivo com a diferença do potencial negativo. Diferença é subtração, né? Do potencial positivo e negativo. Então, a nossa DDP, que é o U, vai ser o potencial que eu vou chamar assim de A, e o potencial de B seria o potencial de A menos o potencial de B. Tá bom. Ao colocar uma DDP, um potencial, eu vou colocar uma carga. Vamos imaginar que eu coloque aqui uma carga positiva. O que nós já sabemos? Que positivo com positivo, força de repulsão. Positivo com negativo, força de atração. Então, começa aqui uma observação. Qual é a nossa observação? É a seguinte. A carga positiva, qual é o sentido do deslocamento dela? O sentido do deslocamento da carga positiva. O sentido do deslocamento é o seguinte. Sentido do deslocamento. O sentido do deslocamento da carga positiva é de quem para quem? Não possível. Do maior potencial, para o menor, para o menor, vamos por maiúsculo, né? Para o maior, do maior, para quem? Para o menor, do maior para o menor potencial elétrico. Do maior para o menor potencial elétrico. Isso é a carga positiva. E se for carga negativa? Carga negativa. Se for a nossa carga negativa,
que vai acontecer? Então, coloca uma carga negativa aí, negativo com negativo, repulsão, negativo com positivo, atração. Então, ela sai da onde? Carga negativa, o sentido do deslocamento. O nosso sentido do deslocamento vai ser de quem para quem? Vai ser do menor potencial, para o maior, para o maior potencial elétrico. Então, o que vai acontecer? Esses elétrons, o positivo passa e o negativo também. Então, o que nós vamos ter que começar a perceber? Vai surgir um movimento ordenado dos elétrons livres. Então, espera aí. Corrente elétrica, o que vai acontecer? Eu tenho aí um condutor, um polo positivo, um polo negativo, um potencial elétrico positivo e negativo. A diferença de potencial, a carga positiva, sempre desloca do maior para o menor, a carga negativa sempre do menor para o maior. E o que é corrente elétrica? Então, conceito de corrente elétrica. Corrente elétrica e é a corrente elétrica. Corrente elétrica nada mais é do que um movimento, né? Corrente então, corrente elétrica, como é que eu posso definir corrente elétrica? O movimento é fluxo, né? Então, eu vou pôr assim. Corrente elétrica é o fluxo ordenado de partículas portando, ou melhor, portadoras de carga elétrica. Ou por deslocamento de carga dentro de um condutor, quando existe uma diferença de potencial elétrico entre as extremidades. Entre as extremidades. Então, a corrente elétrica é o fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétrica ou o deslocamento de cargas dentro de um condutor, quando existe uma diferença de potencial elétrico
elétrico às extremidades. Então, eu tenho um fluxo num sentido e um fluxo no outro. É por isso que nós temos o seguinte: nós temos o sentido. Vamos ter o sentido. O sentido real da corrente. Tá? O sentido real da corrente e o sentido irreal ou convencional, né? O sentido convencional. Tá? Então, nós vamos ter esses dois sentidos. O sentido real é o sentido das cargas negativas. É o sentido das cargas negativas. Ah, as cargas negativas deslocam em que sentido? Do menor potencial para o maior. Então, o sentido vai ser qual? Do potencial menor, vamos pôr, do potencial menor para o fluxo vai funcionar para onde? Para o potencial maior. Esse é o sentido real. E o sentido convencional é o sentido das cargas positivas. É o sentido das cargas positivas. Só para lembrar, as cargas positivas, o sentido de deslocamento, é do maior potencial para o menor. Então, qual vai ser o sentido oposto? Então, eu vou ter o maior potencial, que é o positivo, e o fluxo vai sair para onde? Para o menor potencial, que é o potencial que negativo. Então, o fluxo é esse. Então, quando se falar em sentido, eu vou falar no sentido real e no sentido convencional da corrente elétrica. Mas espera aí, como é que eu faço para calcular a corrente elétrica? Vamos entender? Então, para calcular é o nosso módulo. Então, vou pôr assim, módulo da corrente elétrica. O módulo da corrente elétrica. Beleza, como é esse módulo da corrente elétrica? É simples, vamos imaginar que eu tenho aqui um condutor. Para a gente entender. Eu tenho um condutor. Nesse condutor, ele tem um potencial positivo e um potencial negativo. E aí tem uns elétrons, né? Eu vou usar o sentido real. Eu tenho uns elétrons que vão entrar em movimento. Ó. Esses elétrons vão entrar em movimento. Então, está lá o fluxo de elétrons. É isso? Então, a intensidade da corrente elétrica é a relação da variação de carga pela variação de tempo. Por que pela variação de carga? Porque ao passar aqui, ó, numa certa região, passa elétrons. E esses elétrons têm carga elétrica. Então, cada carga elétrica, né? Então, só para a gente lembrar, corrente elétrica é a razão da variação de carga
a variação da carga elétrica, a variação da carga elétrica pela variação de quem? Pela variação de tempo. E aqui é intensidade da corrente elétrica. Intensidade da corrente elétrica. O que é essa intensidade? Só para a gente lembrar, a intensidade vai ser a razão, né? Intensidade, então, vai ser a razão da variação de carga pela variação de tempo. Unidades. Vamos falar de unidades. Nossas unidades vai ser a seguinte. Corrente. Não vou começar pela corrente, não. Vamos começar pela variação de carga. Variação de carga, carga elétrica, ou melhor, só para a gente lembrar, a carga elétrica, a unidade que se usa é o coulomb. Coulomb, o C maiúsculo. Lembrando que nós temos aí microcoulombs, nanocoulombs e picocoulombs. Esses valores são 10 a menos 6 coulombs, 10 a menos 9 coulombs e 10 a menos 12 coulombs. Isso pode acontecer também, aparecer dessas chamadas submúltiplos da unidade, tá? Essa é a variação de carga. E aí, nós temos o seguinte, uma variação de carga, tempo, variação de tempo, a unidade nossa de tempo, né? Tempo. Nós sabemos que nosso tempo é dado em segundos. O S minúsculo, né? Segundos. Aqui eu vou continuar usando, né, segundos sempre. E aí, acontece uma coisa aí com a gente, ó. O tempo em segundos, tá? E beleza. E aí a corrente elétrica, nosso I de corrente elétrica, o I ficaria coulomb por segundo. Mas isto, quem desenvolveu isso foi um cara. Então, não esqueça que a nossa corrente elétrica vai ser o A, o A maiúsculo, certo? Que é o ampere, tá? Essa é a nossa corrente elétrica. Tá bom. Dentro da corrente elétrica, nós temos as correntes, o quê? A corrente elétrica. Nós temos a nossa fórmula, né? E aí, nós vamos ter as correntes. Uma coisa que é bastante comum a respeito é a questão de gráfico, certo? A nossa questão de gráfico. Só para a gente lembrar, nós temos dois tipos de corrente, né? Aqui, só a nível de gráfico, um gráfico ele vai representar I e tempo. Basicamente, tempo em segundos. Yeah. Se o gráfico for uma linha reta, essa corrente é conhecida como corrente. 。 corrente. 。。 。。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 。
contínuo, corrente contínua. Se o gráfico ocorrer umas variações, vai ser conhecida como corrente alternada. O nome já fala que é alternada, porque ela vai lá em cima, alterna do máximo para o mínimo, tá? Então, corrente contínua é uma corrente que constante, mais perigosa delas, né? A corrente constante. E corrente alternada é uma corrente variável, uma corrente variável. Só que o mais interessante disso aqui, desse gráfico, que é aonde que vai cobrar alguma coisa de vocês, vai ser aqui, ó, a corrente em amperes, e o tempo em segundos. Pode ser um gráfico assim, ó. Só que detalhe, se você observar, forma uma área. Então é a seguinte, a área de um gráfico de corrente em função do tempo é numericamente igual à variação de carga. Então, lembrando que o tempo tem que estar em segundos e a área em amperes. Então, a nível de corrente elétrica, nesse momento, ele vai calcular isso aí. A área de corrente em função do tempo é numericamente igual à variação de quem? Da carga. Então, dentro da situação, e só para lembrar uma coisa que eu não esqueci, que eu não falei, que carga elétrica, só para a gente lembrar, é o número de elétrons vezes a carga o quê? Elementar. Lembrando que se a carga elementar ela tem um valor, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Beleza? Então, a questão é a seguinte, nós temos aí a nossa corrente elétrica, o nosso potencial elétrico, nosso sentido e tudo mais. Então, como é que isso pode ser cobrado a nível de Enem? Vai ser cobrado em relação ao gráfico, tá? Não esqueça que vai ser cobrado em relação ao gráfico. Vamos ver aqui uma questão para vocês verem. Vou dar um exemplo, vou até salvar isso aqui. Salvar. Vamos lá. Vou colocar aqui, até o próprio módulo mesmo. Vamos ver se o módulo está aí. Vamos lá. Vamos fazer uma questão do módulo. E aí, física 1, né? Beleza. Então, nós estamos aí, vamos resolver aí umas questões que já foi falado aí. Seguinte, vamos ver. Física 2. Ah, tá. Então, ó como é que cobra isso aí a nível de questões, a nível de Enem aí. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. A nível de Enem. É o seguinte. Vamos ver? Questão 4. Um capacitor é um elemento de um circuito muito utilizado em aparelhos eletrônicos, de regimes alternados ou contínuos. Quando os seus dois terminais são ligados a uma fonte, ele é capaz de armazenar a carga elétrica.
Ligando a um dos elementos passivos, como um resistor, por exemplo, ele descarrega. O gráfico representa a aproximação linear da descarga de um capacitor, sabendo que a carga elétrica fundamental é de valor de 1,6 vezes 10 a menos 19. O número de portadores de carga que flui durante essa descarga está aproximadamente mais próximo de, espera aí, miliampere segundos. A área do gráfico, a nossa área do gráfico, lembre que a área de um gráfico corrente em função do tempo é numericamente igual à variação de carga. Certo? Numericamente igual à variação de carga. Então vamos lá pensar. Que área que é essa? É um triângulo, né? Então é base vezes altura dividido por 2 é igual à variação de carga, ou melhor, vamos ter por assim, é igual à carga elétrica. Só que tem um problema. A corrente está em miliamperes. Mili quer dizer 10 a menos 3. O tempo está em segundos, está ok. Só substituir. Base, 7,2. Altura, 4 vezes 10 a menos 3, que é 4 miliamperes. Dividido por 2 é igual a carga. Então, aqui dá 2, 14,4 vezes 10 a menos 3. Esse é o valor da carga. Mas ele quer saber o número de portadores que flui. Então, ele quer saber o número de elétrons. Então, carga é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. A carga é 14,4 vezes 10 a menos 3. O número de elétrons eu não sei. O valor da carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Está positivo, passa multiplicando. Está multiplicando, passa dividindo. 14,4 vezes 10 a menos 3, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso dá quanto? Fazendo aí a nossa conta, vai fazer o seguinte, vai dar quanto? 14,4 dividido por 1,6, isso dá 9. Vezes 10. Divisão de potência, conserva a base, subtrai os expoentes, menos com menos mais. Então, vai dar mais 16. O professor não tem. Mais próximo. 9 é próximo de 10. Vezes 10 é 16. Isso dá 10 a 17. Letra A. Conserva a base e soma os expoentes. Então, é comum também a galera ver qual é o problema relacionado a miliamperes, tempo em segundos, né? É bem tranquilo, não tem segredo, certo? Não tem segredo. E aí, eu vou passar 3 questõezinhas dessas, vocês têm até semana que vem para a gente resolver. Tá certo? Então, valeu para vocês. Fique atento a essas questões. E aí, valeu.